Meio-dia mais 31 minutos, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 24 de março de 2025 e até 1h27. Eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você aqui na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, sua FM 95.9, no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando ali no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda nos ouvir pela internet. Acesse Canção Nova SJC e acompanhe a nossa programação. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá selecione a rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. Previsão do tempo. Previsão do tempo. E vamos falar sobre a previsão do tempo para começar o nosso programa. A Mônica Maria chega para cá. Final de semana, inclusive, foi o primeiro final de semana, do outono 2025. Eu, particularmente, já percebi uma mudança. E pelo menos as madrugadas, estão um pouco mais frescas. Ontem também choveu bastante aqui na nossa região. Mas o que a meteorologia diz para hoje, Mônica Maria? Boa tarde. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. Pois é, o tempo já deu uma mudada mesmo e ontem bastante chuva na região. E para hoje, segundo a previsão do tempo, devemos ter no Vale do Paraíba um dia de sol entre muitas nuvens e com chance de chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme, mínima de 19 e máxima de 26 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte, a semana começa com um dia de tempo nublado e com chuva a qualquer momento, mínima de 20 e máxima de 27 graus em Caraguá e Ubatuba. Na Serra da Mantiqueira, devemos ter uma segunda-feira de sol com algumas nuvens e com chance de chuva rápida durante o dia e a noite, mínima de 16 e máxima de 22 graus em Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão. Abre aspas. Abre aspas. E estamos vivendo um tempo forte na nossa igreja, a Quaresma. Este tempo de conversão, um tempo especial da graça que devemos aproveitar ao máximo para fazermos uma renovação espiritual em nossas vidas. A Quaresma é o tempo de olhar para dentro de si e fazer uma limpeza interior com a graça de Deus. É tempo de decisão, mas uma decisão bem decidida por Ele, nosso Senhor Jesus Cristo. E pensar em renovação, limpeza exterior, decisão, podemos também fazer isso com a nossa casa exterior. A casa onde vivemos, o ambiente onde estamos com aqueles que amamos. E aí, eu já quero te fazer uma pergunta. Como está a organização da sua casa? Tem muita bagunça? Fora do lugar? Coisas entulhadas, sem uso, parada? Minha gente, às vezes nós precisamos parar um pouco e entender que uma casa organizada pode trazer mais do que beleza visual, mas ela pode ajudar no seu interior. Estudos revelam que uma casa bagunçada pode refletir um estado emocional tumultuado ou estressante. Casas em estado de abandono, por exemplo, pode ser um sinal de que o proprietário está enfrentando problemas emocionais, como a depressão, passando por uma fase de luto ou por crises de ansiedade. É como se fosse um ciclo, da mesma forma que o nosso ambiente é um reflexo daquilo que estamos vivendo emocionalmente. Estar em um ambiente bagunçado e desorganizado também vai influenciar no nosso emocional. Por isso, hoje, nós queremos conversar sobre este assunto, esse tempo forte da nossa igreja, onde somos chamados às mudanças interiores e pensar que podemos aproveitar este tempo de tantos propósitos para iniciarmos uma mudança exterior. A ação de organizar o seu espaço também pode proporcionar uma sensação de controle e ordem. Talvez aproveitar esse tempo para tirar aquilo que você não usa mais e poderia ser até doado para alguém que está precisando. Tirar aquilo que está estragando e descartar as coisas no lugar onde assim pode otimizar a sua rotina e, quem sabe, até sobrar um pouquinho mais de tempo para Deus e para as famílias. E hoje esse será o nosso tema aqui no programa Abre Aspas. A Quaresma, um tempo de organizar a nossa casa interior, mas também a exterior. E eu quero convidar você para participar conosco pelo nosso WhatsApp 12 3019 8801.
12 3019 8801. Conta pra gente, você é bagunceiro ou não? Na sua casa tá tudo organizado, mas tem um bagunceiro aí? Tem alguma dificuldade? Conhece alguém que é acumulador? Você sabe onde está cada coisa hoje? Se eu te perguntar, você pode interagir conosco em mensagem de texto e áudio aqui no programa Abre Aspas, que está só começando. Abre aspas. E sobre este assunto, quem conversa conosco ao vivo aqui no programa Abre Aspas é ela, a Milena Vieira, ela que é personal organizer, gentilmente aceitou o convite da gente conversar um pouquinho sobre este assunto que para muitos, né, talvez não tenha tanta relevância assim, mas hoje a gente quer refletir junto com você sobre isso. Milena, seja bem-vinda mais uma vez à Rádio Canção Nova, obrigada por aceitar o convite, já estava com saudade, boa tarde. Boa tarde a todos, obrigado, Vanessa, pelo convite mais uma vez, uma alegria enorme estar aqui com vocês. Agora, Milena, eu falei sobre essa temática, né? Quando eu mandei para Milena a ideia, né? Pode parecer que para muitas pessoas não tem muita relevância isso, mas a gente vive um momento, né? Em que a gente está mais reflexivo, a gente está mais interiorizado, mas eu digo que não tem como a gente pensar no nosso interior se o nosso exterior também tá uma bagunça, não é verdade? É verdade, porque é o momento de você parar e refletir, entrar em oração. Mas como que você quer organizar o seu interior quando você olha ao seu redor e está aquele caos? Sim. E você abre os seus armários e as coisas estão caindo, as coisas estão jogadas pelo chão, está tudo acumulado, como você falou. Como é que você consegue entrar em sintonia com Deus quando o exterior está bagunçado? Sim. Então, esse momento é um momento de você... A gente faz um propósito, né? Não vou falar sobre isso, eu vou deixar de comer isso. Por que não? Hoje eu vou começar organizando meu guarda-roupa. Não precisa organizar o guarda-roupa inteiro. Sim. Mas comece por uma gaveta ou uma porta de armário. Mas sempre não dá para fazer todo dia, né? Por causa da correria do dia a dia, mas vamos fazer uma vez por semana. Começar por um passo de cada vez. Quando terminar a quaresma, quanta mudança você já fez na sua casa? Né? Quantas coisas que você já eliminou, né? Porque às vezes está muito tempo guardado, às vezes as coisas estragando dentro dos armários. Pois é. E é tão interessante, né, pensar sobre isso, porque a gente não tem dimensão, muitas vezes, de como tudo isso, né, as coisas acumuladas, você que está nos acompanhando, né, talvez na sua casa não seja assim, né, mas a Milena vai contar um pouco pra gente da experiência dela, mas só de pensar, às vezes, né, num ambiente com muita coisa, e quando a gente fala de muita coisa, não é só sujeira, é muita coisa, coisas que a pessoa talvez nem saiba que tem. É comum acontecer isso, Milena, você chegar numa casa aí, né, contratar o seu serviço de personal organizer e a pessoa, você começar a tirar as coisas, a pessoa nem lembrar que tinha aquilo? Ah, isso é muito comum. É comum então mesmo? É sim, muito comum, porque a gente chega, né, eu chego com a minha equipe e a gente desce os armários, né, se você for fazer isso na sua casa, a grande chance de você embolar tudo e jogar é enorme. Você vai desistir, porque a gente tem a técnica, né? A gente conhece, a gente sabe como fazer o trabalho. Agora, quando a gente entra na casa do cliente, a gente tira tudo de dentro dos armários e ele começa a olhar as roupas e ver, eu não sabia que eu tinha isso, eu não me lembrava mais. Por quê? Porque as coisas estão amontoadas dentro dos armários. Isso não só guarda-roupa, mas às vezes armário de cozinha, né, produtos, alimentos vencidos. Meu Deus. Isso é muito comum eu encontrar na casa dos meus clientes, né? Sempre tem produto vencido. Então, e tanta gente, né, passando necessidade, precisando ali de um alimento. Quantas vezes a gente não para na esquina, a gente não vê alguém pedindo alguma coisa, pedindo a comida. E a gente está desperdiçando comida e desperdiçando dinheiro. Sim. Isso que é assim, porque se as coisas estão acumuladas dentro dos armários, né, você tá vencendo, você não está dando conta de consumir. Então você está perdendo dinheiro.
Então isso é muito sério. E é interessante, Milena, até, né, falar sobre esse assunto, né? Essa profissão do personal organizer, né? Até depois eu pedi para você falar um pouquinho para quem não conhece, né? Que para muitos pode parecer algo novo, né? Mas a gente vem aí percebendo essa consolidação dessa profissão tão bacana que ajuda realmente quem tem dificuldade. E não é só essa dificuldade, porque eu não consigo, é a correria do dia a dia, mas você consegue perceber quando você chega nessas casas, nesses ambientes, é uma sensação assim mais pesada, e quando limpa parece que até a pessoa muda a aparência dela. Por que eu tô dizendo isso? Porque, gente, não é fácil, né? Você tá ali, é a mesma coisa do banho, né? Eu digo para as pessoas, quando você tá muito cansado, passou um dia cansado, e aí você se sente sujo, suado, você toma um banho, parece que é outra pessoa que sai ali do banheiro, né? É a mesma sensação quando vai numa casa? Sim. Eu fiz uma casa umas 2 semanas atrás, e quem que me contratou foi a esposa. Normalmente quem entra em contato é a esposa. O marido, ele não queria muito, ele era um pouco resistente. Então ela falou assim, a bagunça, a hora que eu entro na minha casa, ela não tinha sala, porque os brinquedos estavam espalhados para todo lado, né? No guarda-roupa dela, no closet do casal, assim, muitas coisas assim que não tinha onde colocar. Teoricamente não tinha onde colocar. Estavam assim, acumuladas lá e já não tinha mais sentido. E aquele negócio estava consumindo ela. Assim, ela não conseguia mais se concentrar no trabalho por conta disso, porque ela trabalhava de casa e sempre vendo aquela bagunça. Sim. Então, depois que a gente passou por lá, e detalhe, o marido dela falou assim, não mexa nas minhas coisas. Já deixou avisado. No closet dele. Aí, o primeiro dia, a gente chegou, fez o quarto das crianças e começou a fazer uma parte do closet dela. No outro dia, a gente voltou. Ela falou que ele permitiu que a gente fizesse a parte dele. Já começou a sentir alguma coisa, né? Ele sentiu a diferença. Porque assim, é comum, né? Ou às vezes o marido tem um pouco de resistência, como as pessoas vão mexer nas coisas dele, sabe? Isso é comum, eu já tô habituada. Só que assim, eu sempre coloco essa comparação. Quando você vai fazer um procedimento cirúrgico, você vai no hospital, que é mais vulnerável do que você estar naquela mesa de cirurgia, com um monte de gente que você não conhece, que você está ali exposto. Só que assim, eles estão olhando para o seu problema, não estão olhando para o seu corpo. Sim. É a mesma coisa com a gente. A gente está olhando para as peças, do modo geral, não específicas. Nossa, eu estou olhando por uma peça íntima. Não. A gente está olhando por uma roupa. Não por aquela peça em específico. Sim, pela situação. Pela ali, situação, né? Querendo resolver a situação. Então, depois, quando a gente terminou lá, o que ela falou assim, a hora que eu entrei na minha casa, já senti outra coisa. Nossa. Já senti mais leve. Assim, a gente não desapegou de nada, ainda mais brinquedo. Roupa, assim, ela separou algumas coisas, mas os brinquedos que estavam espalhados, a gente conseguiu organizar numa área da casa. Ela já, assim, agora eu consigo ver minha sala. Consigo não só ver os brinquedos espalhados, eu consigo ver a minha sala como um todo quando eu entro na minha casa. É uma outra sensação. Olha só. E é interessante, né, Milena, quando a gente fala sobre essa questão da organização, nós não estamos aqui dizendo que as pessoas, né, precisam ali o tempo todo ser regrada, né? Igual vamos pensar das crianças, né? A Milena também não é mais criança, já tá grande, né? Mas quem tem criança em casa, a gente sabe que eles brincam mesmo, e que bom que eles brincam. Mas é ter limite, ter intenção de perceber e já treinar a criança desde cedo. Brinca mesmo, fica à vontade, brinca, mas, né, terminou de brincar, é necessário guardar. Tudo tem que ter ali um equilíbrio, porque senão é daí que começa a bagunça, né? E ensinar os pequenos, né? Eu sempre vou na casa onde tem os pequenos, a gente mexe com os brinquedos deles, e a gente sempre fala assim, os brinquedos não é para ficar bonito na prateleira. Não, brinquedo é para as crianças brincarem. Sim. Vai ficar bagunçado, assim... Visualmente, o brinquedo, cada um tem uma forma. Não vai ficar ali, tudo lindo, que você vê na televisão, gente. Isso não é realidade, não. Não é realidade de casa de ninguém. Só que assim, ensinar que brincou, ótimo, pode espalhar. Terminou, vamos guardar? Sim. E sempre ir ali, vamos guardar. E ali com os pequenininhos, eles vão crescendo e vão aprendendo. Né? A minha filha, mesmo antes, né, de eu trabalhar com organização, a gente já ensinava ela que ela brincou, espalhou tudo. Ótimo. Terminou, vamos brincar. Vamos guardar. Aí assim, tô com preguiça. Não, eu te ajudo. Ela guardava, a gente guardava 1, ela guardava 3. A gente guardava 1. E assim, mas a gente tava ali ensinando que terminou de brincar, agora é hora de guardar. Aí mantinha organizado.
E é muito interessante isso, né? Até porque uma pergunta que chega pra gente aqui é a Maria José, ela disse assim: olá, boa tarde, gostaria de saber, minha neta tem 7 anos e é assim mesmo aqui em casa, fica cheio de coisas espalhadas porque ela mora comigo e a mãe dela trabalha o dia todo. Já falei pra minha filha para comprar a caixa organizadora para resolver essa situação. Quais as dicas que você dá? E é interessante isso, né? Porque a gente pensa numa caixa organizadora, às vezes a gente quer muita coisa, mas o simples às vezes funciona, não é, Sim, Milena? Que dica que você dá aí para essa avó? Maria José, muito boa a sua pergunta. E a caixa organizadora, ela é ótimo para isso. Não precisa nem estar guardada dentro do armário. Pode ser ali no cantinho da sala onde a criança brinca. Sim. Mas assim, ela terminou de brincar, ela vai guardar dentro daquela caixa, vai ali fechar e pronto. Não vai ficar espalhado. Vai estar espalhado enquanto ela estiver brincando. Terminou de brincar, fala assim, aquela caixa ali vai ser agora para ela. E todo dia, compra essa caixa. E todo dia, assim, agora você terminou de brincar, a gente vai guardar nessa caixa. E ali, todo dia, daqui a pouco, ela vai fazer isso sozinha. Sim. Porque isso vai tornar um hábito. Então, e todo dia, como ela fica com a avó, fica com ela, então todo dia ela ensinar, vamos guardar? Tem dia que ela não vai querer, mas vamos lá, eu vou te ajudar. Vamos guardar junto, fazer isso às vezes de forma lúdica, brincando, que ela vai aprender e as coisas não vão ficar mais espalhadas. Com certeza, e sem dúvida eu falo que a criançada ela é mais esperta do que a gente imagina, né? E você já está treinando alguém aí para entender Sim. que, né, a organização. Agora conta um pouquinho pra gente, Milena, em relação à questão da contratação do serviço, né? Até para quem não conhece, personal organizer é algo novo ou não? Já tem um tempo, tem se consolidado aí nos últimos tempos? Sim, não é novo, né? Ele vem dos Estados Unidos já há muitos anos e aqui tá bem forte, né? Aqui no Brasil, né? O personal organizer, mas assim, ainda muita gente não conhece, né? Acha que confunde a gente às vezes com design de interiores, que vai lá para deixar bonito só, sabe, a parte externa da casa. Às vezes confunde a gente com uma faxineira, só que a gente vai lá para limpar. Não, né? O trabalho da faxineira é muito importante, mas o nosso trabalho é muito mais profundo, porque a faxineira, ela cuida daquela parte externa da sua casa. A gente entra na parte interna dos armários, né? Entender qual que é a necessidade de cada cliente. Cada pessoa tem uma necessidade, cada pessoa tem uma rotina. Fala assim, mas você vai aqui, você vai jogar tudo fora, todas as coisas que eu tenho aqui. De forma alguma. Não é como você vê na televisão, que, né, tem programas que mostram lá que o personal vai lá e tem que eliminar 20%, 30% de todos os seus itens. Não é assim que eu trabalho. Cada cliente que eu atendo, se ele se sentir à vontade e querer desapegar alguma coisa que ele já não usa mais, que não faz sentido, porque a gente vai mudando, né? Conforme os anos, Sim. A gente vai mudando nossos gostos. Você, essa roupa já não faz mais sentido, então tudo bem, eu vou desapegar. Mas se ele não quiser, eu vó organizar com todos os itens dele lá. Então, por exemplo, assim, vamos pensar aí numa prática, né? Eu, Vanessa, quero contratar seu serviço. Milena, ó, em casa tá uma bagunça lá, o guarda-roupa, o armário da cozinha. Vamos pensar assim, gente, não tá bom? É só um exemplo. Mas, enfim, vamos pensar nesse sentido. Eu fico junto com você. Como é que é esse trabalho de vocês? A pessoa realmente ela indica o que ela quer? Ou você que vai na casa e aí mostra pra pessoa? Como que é esse caminho? Então, porque normalmente com as pessoas quando entram em contato, né? Eu pergunto se a pessoa quer que eu faça uma visita ou ela me manda um vídeo do espaço que ela quer organizar e daí eu já passo um orçamento, pelo que ela me mostrou, dependendo de quantas pessoas eu vou levar junto comigo, Sim. Né, das minhas assistentes, porque às vezes, dependendo do ambiente, eu não preciso levar todo mundo, né? Eu levo às vezes 2, 3 pessoas no máximo, né? Quando é uma pós-mudança, aí sim, aí vai todo mundo, daí precisa de um mutirão, mas às vezes é só um ambiente. Aí eu preciso de menos pessoas. Eu falo, passo o orçamento. Legal. Eu quero, tal dia a gente combina. Às vezes, mas eu não estou em casa, não tem problema. A gente conversa pelo WhatsApp. Qualquer dúvida que eu tiver, né? Porque assim, tem detalhes que eu preciso tirar com a pessoa. Às vezes eu tiro antes, né, a gente conversa antes para eu entender qual que é a rotina. Eu não tô sem tempo, não tem problema. A gente começa e a gente vai conversando pelo WhatsApp. Porque já teve cliente de eu nem conhecer. Sério? Pessoalmente. Fez todo esse contato pelo WhatsApp Pelo WhatsApp, conversando, tirando dúvida. Eu não encontrei com ela do começo ao fim. Nossa, olha só. Aí só depois que ela chegou em casa, porque ela ficava fora da cidade. E quando ela chegou e estava tudo organizado, nossa,
Ela tinha entrado dentro da casa, confundiu. Não, claro que ela gostou do resultado final, mas assim, são casos e casos. Se a pessoa estiver junto, melhor ainda. Mas se ela não tiver, também não vai impedir da gente fazer o trabalho. E é interessante, né, essa possibilidade de estar junto, porque aí tem aquilo que você falou, né? Porque a pessoa, talvez, ela não tenha essa dimensão. Aí começa a tirar, você pega... Nossa, mas que roupa que é? De quem que é essa roupa, né? O que é isso aqui? Eu nunca vi, né? Sim. E eu fico imaginando que aí facilita um pouco mais essa questão mesmo, desse autoconhecimento, né? Entender, nossa, eu tenho isso, com etiqueta, né? Ou vou doar isso. Nossa, nem uso isso aqui, nunca mais vou usar, não é? É importante tá junto nesse momento para entender realmente a dimensão do trabalho. Porque a pessoa, ela vai entender, né, como que é o trabalho do personal organizer quando ela viver isso, né? Porque, assim, eu tenho muitas histórias, são quase 6 anos, né, já trabalhando, e tem muitos casos, né, da esposa que contratou, o marido não queria, mas mesmo assim ela contratou. E quando a gente terminou, ele falou assim que o nosso trabalho era uma obra de arte. Nossa, olha que lindo, tá vendo? Sabe, porque assim, eu abri o meu armário, eu não acreditava no que eu estava vendo. Eu não tinha noção, a dimensão do como era o trabalho de vocês. E realmente, as pessoas não têm. Só quando vive, sabe? Uma coisa é você ver na televisão. Sim. Outra coisa é você estar vivenciando dentro da sua casa. É muito diferente. Com certeza. Ô, Milena, agora conta uma coisa pra gente dentro da sua experiência aí, né? A gente sempre tem uma coisa que fala, né, os homens que são bagunceiros. Imagina, nossa, guarda-roupa dos homens é uma bagunça, né, André? As coisas a gente brinca, né? O homem que não cuida, o homem que, né, no banheiro, que... São os homens mesmo que são bagunceiros? Conta pra gente dentro da sua experiência aí, ou não? Isso tem mudado? A gente percebe que tem mulher também que é mais bagunceiro que homem. Olha, é bem dividido. É? Tem esposa que contrata por insistência do marido. Nossa, olha isso. Tem, porque ele é organizado e ele quer que ela seja organizada também. Porque a bagunça, não só, né, ali a casa gera conflito dentro de casa. Pois é. Gera conflito entre o casal, né? Gera conflito com os filhos, né? Adolescente, né? Aquela fase um pouco rebelde, deixa tudo jogado. Então, a bagunça ali gera o conflito na família. Então, isso, assim, eu já trabalhei com bastante cliente onde o marido era organizado. Nossa, tá vendo? O meu marido é organizado. É? Ele é. Eu, assim, é dele, né? Ele sempre foi, assim. Mas, assim, eu aprendi, né? Eu era arrumadinha e ele era o organizado. Ah, então tem uma diferença, então, do arrumadinho e do organizado? Então, assim, mas, assim, a maioria das mulheres, assim... Elas querem uma organização, mas assim, devido à demanda, né, de trabalho e filhos, aquela coisa, às vezes não consegue manter. Mas assim, é muito dividido isso, né, entre o homem e a mulher. Então é interessante pensar, vamos pensar aí no arrumadinho, né? Porque às vezes a gente é arrumadinho, né? Por causa da correria e tal. Mas já é um passo importante, né, Milene? Porque o arrumadinho do bagunceiro tem diferença, sim, não, né? Tem diferença. Tem o bagunceiro, tem o arrumado e tem o organizado. Ah, vamos pensar aí, gente. Em qual desses degraus você está nesse momento? Olha aí para sua casa, olha na sua sala, olha no seu guarda-roupa, olha dentro do seu carro, porque tem gente que é desorganizado, bagunceiro dentro do carro, não é, Milene? Tem. Ah, tem, né? Nossa, não é? O pessoal deixa livro, caderno, roupa. Lixo, sapatos. Gente. Tudo dentro do carro. Tem. Misericórdia. E aí já é preocupante, não é, Milene? Sim, se dentro do carro tá assim, imagina dentro de casa. Misericórdia, não é? Não, com certeza. E assim, gente, não é nem questão, né? A gente pode estar falando, mas que povo enjoado. Mas não é isso. Porque vai muito além disso, não é? Isso aí, gente, a gente vai falar disso mais no segundo bloco, mas assim, tem que tomar cuidado, porque isso pode virar uma doença, não pode, Milena? Pode, e tem muito. Tem muita gente doente. Tem muita gente, né? Tem que eu já atendi pessoas doentes. Então, isso é um assunto muito sério. Com certeza. Por isso que quando eu atendo os meus clientes, eu nunca falo para eles assim, você precisa desapegar dos seus itens. Você não fala essa frase? Não falo. Assim, se você sentir, né, uma necessidade de você querer passar adiante isso que você não usa, tudo bem. Se você não tiver à vontade, nunca vai ser uma imposição minha. Nunca vai ser. Sempre eu deixo o cliente à vontade. Porque ele sabe
daquela peça. A gente não sabe o que a pessoa passou. Sim. Às vezes a pessoa traz isso, às vezes, da infância, né? De guardar as coisas, né? Então, não dá pra gente impor o que ele precisa, não. Se ele se sentir à vontade de querer, ótimo. Senão, a gente vai guardar e vai organizar com tudo que ele tem. Sim. E é muito importante, né, você que está nos acompanhando, entender que cada caso é um caso, não é, Milena? Por isso certeza. que existe essa conversa, esse diálogo, entender o que a pessoa quer, porque tem pessoas, né, e muitas pessoas passam por isso. Vamos pensar numa situação, por exemplo, de luto, né, que é a situação mais difícil, às vezes, né, para um cônjuge ter que tirar as coisas do parceiro ali, né? Sim. Não é fácil, né? Não. E a gente sabe que muitas pessoas têm aí coisas, a pessoa às vezes já faleceu anos e anos e tá lá ainda, porque para ela não é simples, né? Às vezes a pessoa tem ali para ela o que para você talvez pode pensar, mas é simples, vai lá e tira, depois não, tem pessoas que não conseguem, não é, Milena? Sim, é um assunto muito delicado, né? A pessoa, para ela chegar ao ponto de procurar ajuda, né, do personal organizer, acho que assim, ele precisa de uma ajuda também psicológica. Pois é. Para estar aberto a isso, a outras pessoas estar lá mexendo nas coisas do doente, querido. Sim, né? sim. Então, é um assunto muito delicado e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que eu falo, que eu nunca falo para meus clientes que eles precisam desapegar, porque é muito delicado. A gente toca muito no íntimo da pessoa, que às vezes nem a pessoa entende. Então, às vezes você está cutucando uma ferida. Se falava, se você precisa desapegar, se você não desapegar, não vai ficar... Não, ele tem que... Claro que a gente fala assim, olha, é importante, o desapego é importante, né? Vai fluir mais as coisas dentro dos armários, tudo, mas a gente não pode falar assim, impor. Porque é muito delicado isso. Com certeza. Você mexer com o sentimento das pessoas. Tá mexendo com o emocional, Sim, né? Muito com mais certeza. do que a questão ali estética, visual. Sim, você tá com mexendo certeza. com algo, né? Que cada um tem o seu, né? Cada um tem aí as suas feridas, cada um tem o seu apego, o seu jeito de ser, né? Mas é importante e a gente quer fazer esse convite para você hoje, pensando nesse tempo quaresmal, né? Em que muitas vezes a gente quer organizar lá dentro, né? Com certeza você fez algum propósito, tá tentando aí, né? Ter uma rotina de oração, ter ali, né, um momento ali de jejum, de abstinência, tantas coisas que a gente coloca nesse período de reflexão, né? A gente tenta melhorar, tenta rever aquilo que às vezes não tá tão bom assim. Que tal você também usar desses mesmos objetivos, né? E colocar isso na sua vida exterior também, na sua casa, no ambiente do seu trabalho, que tem gente que é desorganizada até no ambiente de trabalho, né? A mesa, assim, você vê tanta coisa, coitada da pessoa que às vezes vai limpar, tem dificuldade até de limpar, porque tanta coisa em cima da mesa, né? Dentro do seu carro, enfim, onde você está, como é que tá a organização? Porque, minha gente, como que a gente consegue ter uma vida organizada, uma rotina organizada, se a nossa questão exterior, aquilo que é palpável, não está organizado? Hoje a gente está conversando com a Milena Vieira, ela que é personal organizer, aqui no nosso Abre Aspas. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. 1h mais 2 minutos, estamos de volta com o programa Abre Aspas, hoje segunda-feira, dia 24 de março de 2025, e hoje nós estamos conversando com a personal organizer, a Milena Vieira, falando sobre esse período quaresmal, minha gente, esse período que nos convida, né, a organizar a nossa vida interior, mas a gente aqui quer convidar você também a olhar para o seu exterior e também colocar isso em prática, né, dar aquela, não arrumadinha, mas aquela organizada na sua casa, no seu carro, no ambiente de trabalho, para assim você conseguir organizar os seus pensamentos. E você? É organizado? Tem alguém aí em casa bagunceiro? Você arruma, mas a pessoa vai lá e bagunça? Como é que é? Conta pra gente essa experiência. Tem alguma dúvida de como começar uma organização na sua casa? 12 30 19 8801, 12 30 19 8801. Você pode mandar pra gente a sua pergunta de texto ou de áudio. 12 30 19 8801. E a Dayana, aqui de São José dos Campos, mandou uma mensagem aqui, Milena. Até sou organizada, mas o que me desanima é o meu esposo, que chega em casa bagunçando tudo. O meu filho também não colabora. Que dica que você me dá? Isso aí deve ser realidade de muitas casas, né? Muita casa. A maioria, né? A maioria. Só que para você começar, né, a ter uma organização em casa, você tem que chamar a família para estar junto com você nessa. Porque senão acaba virando o que eu chamo de ciclo da bagunça, né? Você arruma de um lado, o outro bagunça do outro. Nossa, e esse ciclo não tem fim.
Então, se o marido ou a esposa é bagunceiro e os filhos estão indo por esse caminho, assim... Que são exemplos, são seguidos por exemplos, sim, né? Assim, eu preciso de ajuda, porque eu não consigo fazer tudo sozinha. Às vezes a esposa trabalha fora, mesmo se ela trabalhar em casa. Sim, trabalha, porque em casa tem trabalho. Tem trabalho. Mesmo é. se ela for dona de casa, ela não precisa fazer tudo sozinha. Sim. Acho que precisa da ajuda de todos. Todos têm que estar engajados, porque senão o ciclo da bagunça não tem fim. Então, ela tem que chamar o marido, chamar o filho, assim, eu preciso de ajuda, preciso que vocês me ajudem. E, assim, eu acho que se ela expor esse sentimento, né, que ela tá precisando de ajuda para manter a casa deles, é o lar deles. Sim. É mostrar isso, assim, isso é o nosso lar, como é importante a gente ter um lar organizado, né, ter as coisas no lugar certo. Né? E não deixar espalhado, deixar jogado. Então ela precisa chamar todo mundo e ter essa reunião em família. Agora, falar de questões práticas, Milena, por exemplo, ela conta aqui que o que desanima ela é isso, ela arruma e aí o marido chega do trabalho bagunçando tudo, e eu já consigo imaginar algumas bagunças ali que deve ser muito comum na casa de muitas pessoas aí, que é a questão já chega, já tira um tênis, já deixa ali na sala, um chinelo. É esse tipo de coisa que já é um passo inicial para uma bagunça? Ah, já é, né? Porque você já abre a porta e já tem sapato, e já tem mochila de escola, já tem... Mas, assim, coloca às vezes uma sapateira pequena ali, ou demarca, não dá para comprar uma sapateira, marca ali um pedacinho no piso ali. Assim, agora chegou da rua, o sapato a gente vai guardar aqui. Às vezes aquele sapato, tênis da escola, usa todo dia. Aqui você vai trabalhar, usa aquele sapato às vezes todo dia. É aqui que vai ser guardado. Às vezes limitar um espaço onde vai deixar os calçados, mochila, onde vai ser a mochila da escola, vai ser um cantinho lá no quarto da criança onde vai colocar a mochila, a bolsa vai ter um lugar certo para pendurar. Já começa nesses pequenos gestos, né? Quando chega em casa, não deixar o marido tira a carteira, tira a chave, aonde vai colocar? Nossa, já tem um lugar. Já tem um lugarzinho para colocar, para pendurar a chave do carro, a chave da casa, o lugar para colocar a carteira dele. Né? A gente sempre põe a bolsa, né? Mas sim, o homem tem a carteira, tem o lugarzinho aonde ele vai colocar. Então, já começa ali. Todo dia agora, chegava a colocar aqui. Não colocou, lembra que eu conversei? E até virar um hábito. E todo dia falar a mesma coisa até virar um hábito. Quando virou o hábito, você não precisa falar mais, porque já chegar, já vai direto. Olha só, inclusive, né, Milena, talvez, acho que uma dica também, acho que quem sente, né, que já tem esse perfil, que tem uma dificuldade, vou dizer que perfil bagunceiro, não é isso, mas tem dificuldade com essa organização, eu acho que ter menos é melhor, não é? Sim. Porque às vezes se a pessoa não consegue organizar com pouco, gente, melhor nem ficar comprando muita coisa, né? Assim, se a pessoa tem essa dificuldade, se ela for minimalista é melhor, mas nem sempre é o caso. Então precisa de disciplina. Então, é o hábito, né? Então, ela tem que criar esse hábito dentro da família dela. Limitar os lugares onde colocar as coisas e todo dia, vamos colocar no lugar certo. Já colocou no lugar certo? Às vezes não ficar assim, sabe? Sendo aquela chata, mas sim, assim... hoje eu coloquei meu sapato naquele lugar, você já colocou também? Sabe, fazer às vezes uma brincadeirinha? Sim. E todo dia, até virar um hábito. Tem um sapato perdido aqui, minha gente. Sim, não ficar aquele negócio, eu não falei, obrigado. Não, mas fazer uma coisa mais leve. Tornar esse momento leve para todo mundo. Lá em casa eu brinco na ameaça, André. Olha, tem um sapato perdido querendo ir pro lixo. Ou vai pra doação, hein? Aí rapidinho encontra o dono. Tem gente participando conosco aqui. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Milene. Estou aqui no meu trabalho ouvindo a entrevista. Eu também sou personal cleaner, isso? É isso mesmo? Acho que Personal cleaner. É maravilhoso esse trabalho, amo o que faço, pela graça de Deus. É a Rosana Lobo, da Vila Tatetuba. Ô, Rosana, obrigada. Ô, Rosana, conta pra gente o que é esse personal cleaner aqui. Fiquei curiosa agora. Manda pra gente contando aqui, que legal. Tatetuba é perto da minha casa. Tá vendo? Eu morava na Tatetuba. Acredito que seja dessa área de limpeza, né? Porque sim, acho que sim. Clean, vamos pensar assim, mas conta pra gente aqui, Rosana, fiquei curiosa agora. Tem mais gente também. Bom dia, meus irmãos. Aqui a bagunça no guarda-roupa do meu marido. Há 25 anos arrumo. Já tentei de tudo. Dobrar, separando modelos, passar, pendurar.
mas ele pega uma camiseta, não gosta, faz uma bolinha e joga. Ai, misericórdia. A bermuda, a calça, a mesma coisa. Eu já desisti. É a Alessandra de São José. Difícil, né, Alessandra? Olha aí, as nossas ouvintes estão sofrendo também, né? Tá sofrendo. Então, a dica aí, Milena. A dica é ela me chamar. Ah lá, Alessandra, aí vai ter. A dica é ela me chamar pra organizar, né, o guarda-roupa do marido dela. Porque assim, a hora que a gente investe o dinheiro, a coisa muda de figura. Ih, Alessandra, aí, pegou no ponto forte dele. Então, Fala pra ele, ó, você não vai manter organizado agora? Peraí, vou contratar uma pessoa. Isso, contrata uma pessoa. Me contrata pra ir lá organizar, porque a hora que ele sentir que ele investiu e não tem ela ali toda hora arrumando pra ele, aí pode ser que ele pense de modo diferente. Ah lá, mandou agora vai. Aí, Alessandra, pronto. É isso aí. Aí eu quero ver se ele não vai manter organizado lá. Porque ele sabe que se bagunçar vai ter que pagar de novo. Aí, então. Gente, a gente brinca assim, porque pra deixar mais leve, Sim, né? sim. Mas é muito sério isso, né? E é desagradável, porque traz ali transtorno realmente dentro do ambiente familiar, né? Na Sim, relação do sim. casal. Porque né? pesquisas mostram, né, que Sim. assim, que a bagunça gera muito conflito, muita briga Gera mesmo, gente. na família, não só entre o casal, mas com os filhos, né? Tinha assim, a moça, né, falou, né, que o filho tá seguindo os passos do pai que deixa as coisas jogadas. Então, sobrecarrega a mulher. É verdade. A Rosana mandou um áudio pra gente aqui, provavelmente explicando pra gente. Fiquei curiosa agora. Quero saber também, Rosana, conta um pouquinho pra gente aí desse seu trabalho. Boa tarde, Vanessa. Você tá boa? Boa tarde, é a personal, né? Boa tarde. Isso. O Denais, eu sou personal cleaner, que mexe também com limpeza. É uma limpeza mais profissional. Olha! A gente não faz tudo na casa, a gente vai fazendo aquilo que é mais necessário. São detalhes, né? E tem casas que são muito acumuladoras mesmo, então a Olha, gente tá precisa... eu sempre falo para elas chamar, né, uma organize para poder organizar, e a gente vem com a limpeza profissional. Nesse trabalho eu levo os meus produtos profissionais, desde rodo, essas coisas todas. Olha que legal, uma limpeza mais pesada, né? Bem bacana. Então, quando eu fecho a porta do apartamento da casa, né, eu falo que o meu trabalho é o chama pro brilho. Amo chamar pro brilho. Então, eu sou, assim, detalhista no que eu vou fazer. Que lindo. Esse é o meu trabalho, Vanessa. Obrigada. Fica com Deus. Amém, Rosana. Olha que legal, pra você ver como que é bonito e como é importante, Sim. né? E eu acho que mais uma vez traz pra todos nós, né, entender que a gente não tem tempo às vezes pra dar conta de tudo, né? A gente sabe disso da nossa correria do dia a dia, né? Eu particularmente amo minha casa limpinha, cheirosa, mas eu trabalho o dia todo fora, às vezes você não consegue. E por isso a gente tem esses profissionais que nos ajudam. Sim, com e é certeza. um ciclo, porque, né, um ajuda o outro, que gera uma renda pro outro, e é assim que vai funcionando. Olha que legal, né? Então, você viu, ela falou que ainda tem casas que ela encontra, né, que pessoas Imagina, né? acumuladoras, como é que limpa. Não Porque é? ela limpa se as coisas estão acumuladas, né? É difícil, porque Nossa. eu trabalhei na casa de uma cliente e a ajudante dela falou assim, eu precisava de você na casa da minha outra patroa. Aí ela peguei o contato dela, falei assim, eu falei pra ela de você, conversei com ela, assim, mostrou o vídeo do lugar, realmente assim, eu não consigo deixar limpo, porque tem muita coisa, tá muito bagunçado. Dá a impressão que nem limpou, né? Exatamente, daí eu falei pra ela, falei assim, você já falou pra ela, já passou meu contato? Já falei. Assim, então, agora a gente tem que esperar ela e tá de coração aberto pra receber. Isso tem que acontecer, Milena? Então, a pessoa tem que estar disposta? Sim, ela tem que estar disposta, porque a gente vai entrar na casa dela e mexer nas coisas delas. Então, ela precisa estar de coração aberto para receber a gente. Senão ela não vai aceitar, né, essa mudança, porque é uma mudança, É uma mudança, né? sim, é uma mudança, e uma mudança grande. Sim. Então, ela tem que estar aberta para isso. Então, eu falei assim, o passo você já deu. Aí ela tem que sentir no coração dela se ela deve ou não me contratar para poder ajudar. Com certeza. Tem mais participação aqui em áudio, André? Podemos ouvir? É a nossa ouvinte... é a Iva? Deixa eu... Tá carregando aqui o áudio. Agora vai, vamos lá. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Tudo família bem? Canção Boa Nova. tarde. Aqui é a Iva do Márcio. E aqui em casa a gente tem a limpeza e a organização com o status de purificação da casa. Que bênção. Até mesmo um exorcismo, né? Porque Sim. a gente entende que o diabo, ele mora na bagunça. Pois ele é. que também faz tudo para nos desorganizar, externa e internamente, principalmente. Que legal. E aí,
E como toda unção dentro de casa, ela parte também do sacerdote do lar, então a importância do esposo estar à frente, né, junto com a esposa na organização e na limpeza, porque ele, como sacerdote do lar, traz também essas bênçãos, né? Verdade, não Iva. só falando de forma prática, né, do ordinário, mas também do extraordinário que tudo isso traz para a família, né? Sim. Uma família que consegue se organizar para fazer uma limpeza, para fazer uma organização na casa, que consegue ser parceiro nesses momentos, o pai, o filho, né, a esposa, todos trabalhando em conjunto, também consegue depois, em qualquer situação da vida que a vida, né, apresentar, consegue enfrentar de uma forma unida, né? Porque estão acostumados a agirem juntos, a uns cuidarem das coisas e dos outros, né? Então eu acho assim muito importante. A limpeza, ela tem status de exorcismo, e um exorcismo não pode faltar o sacerdote do lar. Beijinho pra vocês. Beijo, Iva. Que linda, Nossa, que não é? lindo depoimento. E é muita reflexão sobre isso. E é exatamente isso que a gente quer trazer, né? Essa questão desse período de quaresma, gente, né? A gente ter esse olhar, né? Não é questão de status, não. E nem de, né, frescura. Nossa, a pessoa frescurenta, quer tudo limpinho, organizado. Não é isso, né? Porque eu fico pensando, gente, como é gostoso você entrar num lugar limpo, né? A gente sentir isso mesmo, né? Eu falo que, nossa, que é melhor ambiente que a gente entrar na nossa casa. A nossa casa é o nosso lar, é o nosso aconchego. Sexta-feira, Milena, a gente falou sobre a importância do sono, e a especialista do sono falava sobre isso. O quarto foi feito para dormir, né? E é isso, as pessoas fazem do quarto um restaurante, tem prato de comida, você vê isso? Não é a bagunça? É a bagunça, porque o prato é para ficar onde? Então. É na cozinha, o copo é na de cozinha. preferência lavado, minha gente, guardado. Não na pia lá, acumulado. Exatamente. Então, tá aí que você vê a bagunça na casa. Porque, assim, o que era pra estar na cozinha, tá no quarto. Não Porque é? você coloca sua roupa em cima da pia? Sim. Não coloca sua roupa em cima da pia. Por que o prato tem que estar em cima da sua cama ou em cima do móvel dentro do quarto? É aí que tá a bagunça. Com certeza. E olha, gente, a gente precisa entender que é exatamente o que a Iva falou. Não é função só da esposa, né? Isso não é feminismo, machismo, não é nada disso. Isso é parceria, é amor, é família, não é? É claro. É a gente entender que assim, cada um faz a sua parte, sobra mais tempo. Pensa aí, ó. Vamos pensar, por exemplo, agora, horário de almoço, né, Milena? Quem tem o privilégio de estar em casa almoçando agora, né? Mas vamos pensar lá. Almoçou? Vamos combinar, né? Às vezes fazer isso um combinado com os filhos aí, um lava a louça, outro guarda, outro seca. Tudo isso faz diferença. Quer coisa mais gostosa, gente? Que você chegar na sua casa, fazer um café, a pia tá lá limpinha, não é? Nossa, é outra coisa. Dá vontade de fazer um café, Não de é? fazer um lanche mais caprichado. A mesa limpinha, Sim. esperando só você colocar ali as xícaras para tomar um café. Isso não traz paz, não traz união no lar, na família? Certeza, não com é? certeza, não. Inclusive, tem uma pergunta aqui, que é, ó, vou pôr você no enrosco aqui, hein, Milena, ó. Ai. Me ajudem, por favor. Boa tarde. Parabéns pelo tema. Aqui em casa é só pela misericórdia. Minha mãe guarda muitos potes. Ela até colocou a marca aqui. Eu não vou dizer a marca, mas é uma marca famosa que todo mundo sabe. Em cima do armário tem mais pote do que armário. A gente não sabe mais o que faz. Quase não usa esses potes, mas ela não deixa a gente desapegar. O que eu faço? Me ajudem. É uma situação complicada. E às vezes cai naquilo que a gente falou, que tem que ver se isso já não tem uma questão emocional, né? Uma doença mesmo, não é? Não, com certeza. Ali, primeiro, ela tem que ver se todos os potes têm tampa, pra começar. Ah, é de cozinha? Dica aí, gente. Esses potes de não é de cozinha, né? É de cozinha? É de cozinha. Eles têm tampa? Tá tudo ok com tampa, bonitinho. Tá, ela não quer desapegar? Tira da cozinha. Já é Às vezes tem um espaço lá onde as pessoas colocam as coisas que não usa com frequência, tira de circulação. Já que ela não quer, às vezes é um trabalho mais difícil, ainda mais com pessoas, não sei se a mãe dela é deve idosa. ser mais idosa, é. As pessoas idosas têm essa dificuldade de desapego, porque esses potes assim, são mais caros, então a gente é tapuer, todo mundo sabe. Ela investiu o dinheiro ali, então ela, assim, são potes bons, mas às vezes tem muitos. Tem gente que tem muito mesmo. Sim, eu era a louca do apartamento. É? Eu era. Só que assim, graças a Deus eu me desapeguei, eu tenho o que eu preciso ali. Mas assim, essas pessoas mais idosas têm esse problema. Tem mesmo. Então ela tem que respeitar. É porque é a casa da mãe dela.
Exatamente. Né? Ela não pode simplesmente ir lá e jogar fora. Né? Se tá rachado, tá rachado, vamos jogar. Se tá sem tampa, não tem finalidade. Então tudo bem. Agora, se ele tá ali, tá atrapalhando, vamos tirar de circulação. Sim. Às vezes, ou os potes estão bons, deixa lá as tampinhas ali do lado, um encaixadinho no outro. Ou realmente, ou coloca mais para cima num lugar onde não vai atrapalhar a circulação dos outros itens dentro dos armários. E ela comenta que tá em cima do armário, né? Imagina só, gente, a questão de pó ou risco, porque às vezes sobe num banquinho para limpar, exatamente. Mas tudo isso, né? É. Mas de alguma forma também eu acho que a gente tem que trabalhar essa questão do emocional também, né? Sim, porque sim. tem pessoas que precisam de ajuda psicológica, não é? Precisa, e a pessoa também tem que querer. Não tem Ele jeito, tem que enxergar, porque assim, às vezes a gente olha para os nossos pais, a gente enxerga isso, só que a pessoa mais idosa não aceita. Sim. Tem que ter muito cuidado para estar falando, né? Ou assim, ela não quer uma ajuda profissional, tudo bem, então você mesmo vai ali falando com jeitinho, né? Vai ali, como a gente fala, né? Vai comendo pelas beiradas ali. Sim. Vai falando com jeito. Vamos tirar isso aqui. Olha como que fica o visual disso. Fica juntando. Você não pode ficar subindo para pegar lá em cima. Porque deixar, é perigoso, sim, né? tem que deixar as coisas práticas. Com né? certeza. Para as pessoas idosas. Então, às vezes fala, né? Fala, olha, mãe, que tal se a gente separar esses potes aqui pra gente doar, né? Pra uma entidade, pra um bazar que tá tendo, né? A bazar da Canção Nova, separa uns potes aí, pra gente ajudar quem precisa, Sim, né? sim. Pra gente, né, levar numa entidade que tá precisando de doação. E, às vezes ir por alguma linha, né? Tentando um mecanismo ali pra ver, né? Às vezes é um pontinho fraco dela. Sim. Pegar um ponto fraco mãe, dela. o pessoal tá precisando ali na entidade, a gente podia ajudar, tá aqui em casa, não usa, né? Sim, é a linguagem do amor, né? A gente tem que saber, né? Boa tarde, pessoal, estou aqui ligadinho em vocês. Parabéns pelo tema, bem propício para o tempo em que estamos vivendo, até mesmo para que as pessoas entendam entenderem e viverem melhor esse tempo quaresmal de todo o coração e entrega. Eu não consigo conviver na bagunça, me dá a sensação de desordem da vida bagunçada. Temos que tomar cuidado até com aquela bagunça organizada. Ou tá arrumado, limpo, ou está bagunçado. É a Cris Maria. Ô Cris, um beijo, tá lá em Minas escutando a gente. Olha que legal. E é verdade, né? É aquilo, tá uma bagunça, mas tá organizada. É real, isso não existe, né? Não existe. Porque assim, sabe aquela coisa assim, você vai chegar uma visita de repente. Nossa, gente, Aí, pra você não falar, não reparar bagunça, você vai enfiando as coisas tá fora do lugar, em qualquer lugar. Aí Quem nunca? Parece que a casa tá... um brinco. Tá linda, nossa, tudo no lugar. Mas assim, vai abrir uma gaveta, tem de tudo lá. Tem de tudo. Então, não tá organizada. Sim. Né? Porque vai estar organizado quando o que é pra estar naquela gaveta tá lá. Porque, assim, com organização, todos os itens da sua casa têm lugar. E todos na sua casa sabem onde está. Não é aquele negócio, o bem, o amor, mãe, aonde tá as coisas. Não, que quando tá organizado, todo mundo sabe onde tá cada coisa. Olha só. Então, o arrumado é isso, é você enfiar onde tem buraquinho, para deixar aparentemente organizado, só que não tá. Aí é isso que às vezes acaba incomodando, porque você vai abrir aquela gaveta que tá ali cheia de coisas, e você assim, gente, eu não aguento mais essa gaveta. Mas não é assim, eu não aguento mais esse armário, porque esse armário tá cheio de coisas. Pois é. Agora, Milena, nossa, agora que eu olhei as horas, tá tão bom o assunto aqui. Mas vamos lá, cozinha. Que dica que você dá para quem está nos acompanhando aí para começar a ter uma vida organizada na cozinha ali? Você pode começar vendo a sua despensa. Que os alimentos vencidos, porque eu encontro muito alimento vencido. Gente, tanta gente passando necessidade, sim. meu Deus. Pode começar pelos seus alimentos, está tudo em ordem, né? Aquela gaveta de utensílios, né, que sempre está abarrotado de coisas. 10 conchas, 30 escumadeira. Exatamente. Você não usa isso. Deixa lá somente o que você usa no seu dia a dia. E o que eu faço com o resto? Guarda. Você guarda. Você não tem uma vasilha grande? Embrulha ele num plástico filme. Deixa ele lá guardadinho, lá em cima do armário. Porque quando você for receber uma visita e você precisar de mais utensílios, aí sim, você vai pegar eles para usar. Mas deixa lá só o que você usa, para não ficar aquela montoeira de coisas que tem dessa gaveta. Nossa, essa gaveta é sempre uma bagunçada mesmo, né? E os potes, né? Os potes todos têm que ter tampa. Se não tem tampa, é lixo. Ou tem tampa e não tem pote.
Então você tem que dar uma verificada lá. Isso é muito sério, né? Ele já riu, né? Já riu, né, André? Tá procurando a tampa, né? Não acha, não? Então é por esse caminho. E geladeira também é uma situação complicada, né? É complicado, geladeira é complicado. Você chega do mercado, aquele sacolinha de cada cor, enfia lá na gaveta, quanta coisa que estraga dentro da gaveta. Por quê? Porque está cheio de coisas, um em cima do outro, né? Você pode colocar em saquinhos transparentes para você poder enxergar o que tem lá dentro. Sim. Né? E comprar e consumir o que você realmente vai consumir, né? Não comprar muito além naquela semana. Porque tem coisa que estraga mais fácil. Sim, e aí vira desperdício, E vira né? desperdício, colocar dentro de potes que sejam transparentes. E não precisa ser pote chique não, né, Milena? Não precisa, mas que ele seja transparente para você. Não só você guardou, você sabe. Sim. Mas o seu marido vai precisar, eu quero pegar um feijão, pegar uma carne. Eu não sabe onde tá, porque tá aquele pote tudo colorido. Aham. Então que seja transparente e fique visível para que todo mundo possa encontrar as coisas dentro da geladeira. Bacana. Agora, banheiro também tem que estar organizado, né? Tem que estar. E tem muita coisa vencida, pode ter certeza. Também? Também. Meu Deus do céu. Você acha que produto de higiene não vence? Vence. Nossa. E tem muita coisa vencida no banheiro. Então também tem que dar Precisa olhar também. aquele armarinho fechado lá que ninguém vê. Precisa olhar. E assim, você categoriza ele, né? O que é de cabelo, o que é de corpo, né? O que é bucal. Deixa tudo separadinho que fica melhor para você visualizar. Sim. Porque se tá ali tudo misturado, você não sabe o que é de cabelo, o que é de corpo, não sabe nada. Aí, por isso que vence as coisas. E lavanderia é a mesma coisa, né? Lavanderia também, você tem que separar. Porque assim, produto de limpeza dificilmente ele vence, né? Não estraga como os alimentos. Mas ele precisa estar separado, o que é para roupa, o que é para limpeza pesada, o que é limpeza geral. Tudo tem que estar separadinho. Até porque, né, minha gente, a gente fala de desperdício, mas muito além do desperdício tem a questão do consumismo. Às vezes você está comprando, se endividando, devendo no cartão de crédito lá e tá cheio de coisa na sua despensa. Você que não tá vendo, não usa, não é? Sim, porque às vezes a pessoa tem aquele armário muito profundo, as coisas estão tudo lá no fundo. Uhum. Você tem que tirar tudo e olhar. Porque às vezes aquela coisa que está lá no fundo, aquele alimento lá, às vezes está com bicho, ele contamina o resto da sua despensa. É verdade. Aí você tem que jogar tudo fora. Olha o desperdício, não só do alimento, de dinheiro. Sim. Né? Porque certeza. As coisas não estão caras no mercado. Então você tem que estar prestando muita atenção à sua despensa. Com certeza. E o quarto nem se fale, né? O quarto, então, não tem como. Tem que chamar a Milena, né, gente? Ela e a equipe. O quarto você chama eu que a gente resolve todos os problemas. Milena, eu gostaria muito de agradecer. A gente ficaria aqui batendo muitos papos, mas vamos marcar outro dia pra vir aqui dar dica de cada ambiente aí. Sim, vamos sim. Né? Porque às vezes a pessoa fala, não, mas eu não tenho condição financeira de comprar esses potes de organização. Mas às vezes dentro de casa a gente tem pote lá que dá pra usar, pra ser usado, sim, não é? A pessoa fala assim que, eu não tenho dinheiro pra investir em organização. Mas aí você vai ver lá, o armário da pessoa tá abarrotado de coisa. Não é? Se você tem dinheiro para abarrotar o seu quarto, ou sua despensa, você tem dinheiro para investir em organização. Então. Para você economizar dinheiro depois. Porque é um investimento. Primeiro você investe e você vê se você realmente tem necessidade de tudo que está dentro do seu armário. Muito sério isso. Milena, obrigada e até a próxima oportunidade. Obrigada, Vanessa. Para quem quiser seguir no Instagram, qual que é o @? Milena.organiza. Milena.organiza, entra lá, gente, manda lá mensagem pra Milena. André, obrigada, viu, pelos trabalhos técnicos, vai achar a tampa do pote quando chegar em casa, combinado? Gente, obrigada a você que interagiu, participou conosco, e bora usar desse tempo, a quaresma, né, tantos propósitos, que tal começar hoje, né, colocando a roupa no lugar quando você chegar, organizando o calçado, pequenas coisas fazem diferença na nossa vida, e assim a gente vai sobrar mais tempo pra Deus e pra sua família, pra aqueles que você ama. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.